Fala galera, se liga aí na dica. Professor Jetson Carlos aqui na área de matemática e raciocínio lógico para concurso. Hoje irei te passar, certo? Um tema top do teu edital. Iremos estudar a parte de estrutura lógica, beleza? A parte de estrutura lógica. Então se liga aí na dica que eu vou te passar passo a passo. Professor, o que iremos estudar na parte de estrutura lógica? Você vai estudar a parte de lógica proposicional, a parte de proposição simples e proposição composta, a parte de tabela verdade, verdades e mentiras, negações, equivalências, certo? Eu irei te passar isso bem direitinho, blocos por blocos de aulas, bem rápido, sem muita enrolação, para que tu venha gabaritar essa prova, o teu tão sonhado, tua tão sonhada aprovação, beleza? Então tu vai gabaritar raciocínio lógico. Então galera, preste atenção. Professor, qual é o tema da aula de hoje? Estrutura lógica, beleza? O tema da aula de hoje é estrutura lógica. E como eu disse para vocês, o que iremos estudar da parte de estrutura lógica? Nessa aula de hoje, na nossa aula 01, iremos estudar isso aqui, ó. Lógica proposicional. Professor, o que é a lógica proposicional? Corta para mim e preste atenção. Ó. Lógica proposicional, nada mais nada menos, é a lógica das proposições. Então, você vai estudar a parte da comunicação. Professor, como assim? Na lógica proposicional, você vai trabalhar com proposição simples e composta. Proposição simples é nada mais nada menos que uma informação que você vai passar para alguém, que a tua banca chama de sentença declarativa, que a tua banca também pode chamar de sentença fechada, mas eu vou te explicar rapidinho, sem muita enrolação, que você pode chamar como informação completa, beleza? Então preste atenção, ó. Iremos estudar a parte de proposição simples. Vou botar aqui, ó. Proposição simples. Proposição simples. Professor, e o que é uma proposição simples? Galera, preste atenção. A tua banca chama isso aqui de quê? De sentença declarativa. Deixa eu ajeitar aqui. Sentença declarativa. Sentença declarativa, ou como eu já vi também ela chamando assim, ó, sentença fechada. Beleza? Então, essa é a parte como tua banca chama, sentença declarativa ou sentença fechada. Então, proposição simples, nada mais nada menos que essas duas definições. Mas vou te passar algo mais rápido e direto para que tu venha acertar qualquer questão, beleza? Então, se liga na dica, ó. Proposição simples, eu vou chamar tudo isso aqui, de tudo isso como uma informação completa. E essa informação, para ser completa, ela precisa de pelo menos um verbo. Para ser proposição. Professor, mas se não tiver verbo, será proposição? Não, porque o verbo ele é obrigatório. O verbo ele é obrigatório, beleza? Então, se você não tem verbo, já não será proposição. Corta para mim. Se eu disser para vocês, ó, bom dia. Tem um verbo? Não. Se eu não tenho um verbo, já não será proposição. Tranquilidade? Então, para ser proposição, você tem que ter pelo menos um verbo. Qual é o bizu? Viu lá se ele dissesse assim, dada a sentença declarativa ou dada a proposição, João Pessoa fica na Paraíba. É uma proposição, você vai dizer o quê?
que é uma proposição. Preste atenção, ó. Vou até colocar aqui, ó. João, pessoa, fica na Paraíba. João Pessoa fica na Paraíba. Eu tenho verbo? Tenho sim, professor. O verbo está aqui, ó. Tenho aqui o verbo. E o verbo é o quê? Obrigatório, beleza? Quem fica na Paraíba? João Pessoa. Então, tudo isso aqui é o sujeito. Professor, é aula de português, professor? Não, não é aula de português. Aqui, certo? Aqui, o português ele vai nos ajudar, mas tem hora que eu vou mostrar para vocês que o português ele não vai nos ajudar. Tranquilidade? Então, ó. Quem é que fica na Paraíba? João Pessoa. Fica onde na Paraíba? Eu vou chamar tudo isso aqui de complemento. Ei, preste atenção. No raciocínio lógico você pode fazer isso. Dizer que é um verbo, um sujeito e um complemento. Cuidado na língua portuguesa, na parte da sintaxe, você chama aquilo ali de outra coisa, beleza? Mas no raciocínio lógico, sujeito, verbo e complemento. Tranquilidade? Então, ó, se eu te perguntar assim, ó, João Pessoa fica na Paraíba. É uma proposição? Você vai dizer o quê? É, professor, é uma proposição. Vou te fazer outra pergunta agora. Se eu te perguntar assim, ó, João Pessoa fica na Paraíba. Qual é o seu valor lógico? Você vai dizer para mim? O valor lógico é o quê? Verdadeiro. O valor lógico é verdadeiro, porque realmente João Pessoa fica na Paraíba. Então, o valor lógico é verdadeiro. Já vou te adiantando, preste atenção. A tua banca, ela não vai perguntar o valor lógico. Ela vai perguntar assim, ó. Dada a sentença declarativa, João Pessoa fica na Paraíba. É uma proposição? Você vai dizer o quê? É uma proposição? Gabarito correto. Tranquilidade? Vou colocar outro exemplo aqui agora para ti. Se eu colocar assim, ó. Jedson é... Deixa eu botar assim. Jedson não é PM. Jedson não é PM. Certo? Jedson não é PM. Tem um verbo? Tem que sim, professor. O verbo está aqui, ó. Verbo. Quem não é PM? Jedson é o quê? Sujeito. E o quê? Complemento. Tranquilidade? Aí eu te pergunto, Jedson não é PM, é uma proposição lógica? Aí você vai dizer o quê? É sim, professor. É uma proposição lógica, sim. É uma proposição simples. Beleza? Agora eu vou te fazer outra pergunta. Jedson não é PM. Qual é o seu valor lógico? Aí tu vai colocar o quê? O valor lógico de Jedson não é PM. Isso é falso. Porque eu sou sim PM, eu sou policial militar do estado do Rio Grande do Norte. Então, isso aqui é o quê? Falso. Tranquilidade? Então, observe, já te passei duas coisas. Que proposição simples pode ser chamada de sentença declarativa ou sentença fechada, beleza? E pode ser chamado que é uma informação completa. Para ser completa, possui pelo menos um verbo e o verbo é obrigatório. E agora, ó, presta atenção, informação quentinha para ti. Você só possui dois valores lógicos. Só possui dois valores lógicos. Ou será verdadeiro, ou será falso. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou é verdadeiro ou é falso. Tudo isso é chamado de lógica bivalente. Tudo isso é chamado de lógica bivalente. Então, você só tem dois valores lógicos. Ou será verdadeiro ou será falso. Beleza? Não tem um depende. Tranquilidade? Então, preste atenção no próximo exemplo. Ó. Se eu colocar assim para ti, ó. Colocar assim. 3 mais 5
é igual a 9. Eu te pergunto, tem verbo aqui? Tem sim, professor. O verbo está aqui, ó. É igual. O verbo está aqui. Se o verbo está aqui, isso é uma proposição. Beleza? Aí eu te pergunto, qual o valor lógico dessa proposição? 3 mais 5, professor. 3 mais 5 não é igual a 9. Então, o valor lógico dessa proposição é falso. Lembrando mais uma vez, a tua banca não vai perguntar o valor lógico. A tua banca vai perguntar se é proposição ou não, beleza? Ela vai te dar um conjunto de, vamos supor que tua banca é ABCDE, ela vai dar um conjunto com 5 alternativas e dessas alternativas você tem que encontrar o que é proposição. Vou te passar isso bem direitinho nos exemplos que iremos fazer como exemplo de fixação, beleza? Os exercícios, tranquilidade? Então preste atenção, vou colocar mais uma informação top aqui que já caiu em prova, beleza? Colocar mais uns exemplos aqui para vocês, que diz assim, ó, preste atenção nesse exemplo. Existe vida em outros planetas. Existe vida em outros planetas. Ei, preste atenção. Existe vida em outros planetas. É uma proposição? Certo ou errado? Tu vai dizer o quê? É uma proposição. Tem verbo? Tem. E o verbo é o quê? Obrigatório. Tranquilidade? Então, isso sim, existe vida em outros planetas, é uma proposição. Agora, qual é o valor lógico? Ei, a tua banca não vai perguntar o teu valor lógico. Então, teu conhecimento de mundo não precisa ter um conhecimento de mundo para resolver essa questão. Você precisa saber o quê? Que existe vida em outros planetas, tem verbo, o verbo é obrigatório, então isso será uma proposição. Tranquilidade? Professor, coloca outro exemplo que já caiu em prova. Aqui, ó. Existe vida após a morte. Já caiu em prova isso aqui também. Existe vida após a morte. E perguntou se era uma proposição. É uma proposição sim, galera. É uma proposição sim. Beleza? Então, se lá na tua prova diz assim, existe vida após a morte, é uma proposição, você vai dizer o quê? É sim uma proposição. Tranquilidade? Vou te passar outro exemplo agora. Que diz assim, ó. Existe vida em outros planetas, existe vida após a morte. Deixa eu ver outro exemplo aqui, se caberia para vocês. Assim, ó. Maria é irmã. Não, Maria é irmã de Júlio. Maria é irmã de Júlio. Eu te pergunto, é uma proposição? Tu vai dizer, é uma proposição. Você não precisa saber se ela é irmã de Júlio ou não, certo? Vai dizer assim, ó, Maria é irmã de Júlio, é uma proposição, você vai dizer o quê? É uma proposição. Tranquilidade? Agora irei te passar dois princípios. Esses dois princípios, ele norteia todo o raciocínio lógico. Então, tu tem que saber esses dois princípios. É o princípio do terceiro excluído e o princípio da não contradição. Ele norteia todo o raciocínio lógico. Essa aula de hoje é a base de tudo. É a base que você precisa para entender o raciocínio lógico, certo? Para os próximos assuntos, tudo vai depender dessa aula 01. Tranquilidade? Então, vamos lá. Vou te passar dois princípios. Beleza? Professor, quais são os dois princípios que eu irei estudar, professor? É o princípio. Primeiro princípio chama o seguinte: princípio do terceiro o quê?
excluído. Princípio do terceiro excluído. E o que é que o princípio do terceiro excluído nos diz, galera? O princípio do terceiro excluído vai dizer o seguinte, que não poderá ter outra hipótese. Como assim, professor? Não poderá ter outra hipótese? Não pode por quê? Porque a proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não posso ter uma outra possibilidade. Não pode ter uma outra hipótese. Ou é verdadeira ou é falsa. Tranquilidade? Beleza? Então, pode dizer o seguinte. Não poderá gerar dúvidas. Não poderá gerar dúvidas. Não poderá gerar dúvidas. Não poderá gerar dúvidas. Professor, mas esse aqui, existe vida em outros planetas, não gerou dúvida não? Não, galera, não gerou, porque isso aqui é uma informação completa. Tem um verbo, tu entendeu? Sim, Bruce, eu entendi. Existe vida após a morte, tu entendeu? Sim, entendi. Não cabe a você a julgar se tem vida após a morte ou não. Se tem vida em outros planetas, não, porque a tua banca, ela não vai perguntar o valor lógico. Ela vai perguntar se aquilo ali era uma proposição, certo ou errado. Se aquilo ali, nas alternativas, seria uma proposição, você vai dizer que sim, beleza? Então, vamos lá e preste atenção, ó. Qual é o outro princípio que a gente tem? O outro princípio é esse aqui, ó. Segundo princípio é chamado de princípio da não contradição. Princípio da não contradição. E o que o princípio da não contradição diz pra gente? Não poderá ser verdadeira e falsa. Não poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Por que, professor, não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo? Porque a lógica é bivalente. Ou é verdadeiro ou é falso. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Você não pode se contradizer. Ou é verdadeiro ou é falso. Tranquilidade? Então, leva esses dois princípios para a tua prova. Ou melhor, para o resto do raciocínio lógico. Porque esses dois princípios, ele norteia. E as bancas examinadoras vai dizer o seguinte, ó. Dado o princípio do terceiro excluído da não contradição, ou melhor, dada a lógica proposicional, o princípio do terceiro excluído não obedece à lógica proposicional. Obedece sim, porque ele norteia todo o raciocínio lógico. Tranquilidade? Agora irei passar 5 coisas que não é proposição. 5 coisas que não é proposição e a tua banca vai querer cair em cima dessas exceções, beleza? Então vamos lá. Professor, quais são as 5 coisas? Vou até colocar um se liga aí na dica aí, preste atenção. Todas as vezes que eu colocar um se liga aí na dica, tu vai pegar esse se liga aí na dica, tu vai ler 3 vezes ao dia durante 7 dias, porque se tu botar isso na tua mente, tu não vai errar mais nenhuma questão de raciocínio lógico, beleza? Porque aí é o filé, é a análise de prova, tranquilidade? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, se liga
aí na dica. Se liga aí na dica, preste atenção. Isso é um olho, certo? Isso é um olhinho. Então, se liga aí na dica e preste atenção. Vou pintar ele aqui, ó. Tranquilo? Não são proposição. Proposição. Não são proposição. Professor, o que não é proposição, professor? Temos 5 coisas que não é proposição. A primeira, quando tiver exclamativa. Se tu vê a pontuação com um sinalzinho de exclamação assim, ó, já não será proposição. Tranquilidade? Por quê, professor? Porque se você estiver afirmando, já não é proposição. Ou melhor, se tiver a pontuação lá, né, o sinal de pontuação de exclamação, já não será proposição. Vou colocar 2 exemplos, um com verbo e outro sem verbo, beleza? Então, primeiro exemplo diz assim, ó. Cadê? Primeiro exemplo diz o seguinte, assim, ó. Bom dia. Isso aqui é proposição? Não. Por que não é proposição, professor? 2 coisas. Primeiro, não tem verbo e segundo, eu tenho um sinalzinho de exclamação. Outro exemplo assim, ó. Jedson é PM. Jedson é PM. Opa! Isso aqui será uma proposição? Se eu tiver só Jedson é PM, ponto, é uma proposição. Agora, se tiver Jedson é PM e o sinal de exclamação, não será proposição. Se liga nisso. As 3 primeiras é mais simples. É só ver a pontuação das 2 primeiras e o outro, o verbo, como é que vai estar, beleza? Vou passar isso bem direitinho para ti. Qual é o outro agora? Ó? Presta atenção. Eu tenho aqui o segundo. É chamado de interrogativa. Interrogativa, eu tenho um sinalzinho de interrogação. Tem uma pontuação de interrogação. Se já tiver interrogação, galera, se tiver verbo e tiver no final interrogação, não será proposição. Tranquilidade? Se eu disser assim, ó. Tudo bom? Tem um verbo? Não. Se eu não tenho um verbo, já não será proposição. Mas se eu disser assim, ó, Jedson é PM? Isso aqui é uma proposição? Não, galera. Não é proposição. Por que não é proposição, professor? Porque você tem a pontuação lá de interrogação. Se liga nessa dica, beleza? Porque a banca, tua banca vai querer cobrar isso de tu. Tua banca vai querer te pegar aí. Tranquilidade? Então vamos lá. Vamos para a terceira agora. Terceira. Qual é a terceira, professor? Preste atenção. Essa daqui, ó. É a imperativa. Quando o verbo estiver no modo imperativo, professor, não sei quando é que o verbo está no modo imperativo. Galera, quando está no modo imperativo, o verbo está designando ordem. Imperativo veio do imperador. O imperador fazia o quê? Mandava, pegava o bastão e lepo, mandava, certo? Designava ordem. Se o verbo estiver designando ordem, isso vai ser proposição? Não será proposição. Tranquilidade? Então, estiver designando ordem. Beleza? Professor, coloque exemplos aí que já caiu em prova. Agora, assim, ó. Escreva uma poesia. Escreva uma poesia não é proposição. Professor, mas eu não tenho verbo? Sim, tem verbo. Mas o verbo está no modo imperativo. Se o verbo está no modo imperativo e está designando ordem, já não será proposição. Galera, preste atenção. As próximas 2 que eu vou colocar são as mais importantes e é onde a banca vai querer te pegar. Por que, professor? Vai querer me pegar ali? Porque nessa parte de sentença aberta e paradoxo
É uma linha muito tênue com proposições, beleza? Então, se liga na dica e vamos lá, vamos ver sentença aberta. Tranquilidade? Vou colocar aqui, ó, quarta, vou até colocar de outra cor, beleza? Eu vou colocar de vermelho. Sentença aberta. Sentença aberta. Professor, sentença aberta, tranquilidade. Na parte de sentença aberta, o que é uma sentença aberta? Sentença aberta, ela é uma informação. Para ser informação, tem que ter o quê? Verbo. Tem que possuir verbo. E o verbo é o quê? Obrigatório. Cuidado que na sentença aberta, tudo isso é uma informação o quê, professor? Vaga. É uma informação vaga. Se é uma informação vaga, vai gerar dúvidas. Se gerar dúvida, eu vou estar aferindo qual princípio. Se liga na dica, ó. Você vai estar aferindo qual princípio. Preste atenção. Você vai estar aferindo o princípio do terceiro excluído, porque não poderá gerar dúvidas. Professor, como assim, professor? Coloca um exemplo para mim agora. Esse aqui, ó. Preste atenção. Esse exemplo aqui. Vou até colocar de roxo. Diz assim esse exemplo, ó. Ele é feio. Ele é feio. Aí você vai dizer, professor, quem é ele? Opa, quem é ele? Eu gerei uma outra possibilidade. Pode ter, pode gerar outra hipótese? Não. Então, isso aqui é uma sentença aberta. Outro exemplo que já caiu em prova. Aquele advogado é talentoso. Professor, tem um verbo? Tem sim, ó. O verbo é obrigatório, beleza? O verbo é obrigatório, mas é uma informação vaga. Aquele advogado é talentoso. Qual advogado? Opa, se é qual advogado, eu estou gerando uma terceira possibilidade. Pode ter? Não. Ou a proposição é verdadeira, ou a proposição é falsa. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo e não pode ter uma terceira possibilidade. Tranquilidade? Então, se liga no bizu, ó. Se liga na dica. Todas as vezes que começar com pronomes. Professor, quais são os pronomes, professor? Esse daqui, ó. Ele ou ela, aquele ou aquela. Ele ou ela, aquele ou aquela. Se começar com ele ou ela ou aquele ou aquela, isso será sentença aberta e não será mais proposição, beleza? Outro exemplo, se eu tiver assim, ó. X mais 4 é igual a 9. Tem o verbo? Tem o sim, o verbo está aqui, ó, é igual. Mas se começou com letras, ou melhor, se tem letras no meio, já não será proposição. Então, se começar com o que, professor? Ou se tiver letras no meio. Letras, aí não será proposição, será o que? Sentença aberta. Professor, quais são as letras? X, Y, Z, até o infinito. É qualquer letra. Tranquilidade? Então, prestem bastante atenção nisso aí que eu estou dizendo para vocês. Porque isso aí, certo? A banca vai querer pegar você nessa parte. Beleza? Então, qual é a última, professor, que eu preciso saber para ter a base no raciocínio lógico? Porque isso é a base. Qual é a última? É essa daqui, ó. É chamado, certo? É chamada a quinta, vou até colocar de vermelho também, porque são as mais importantes, de paradoxo. De paradoxo, beleza? Professor, coloca os exemplos que sempre caem em prova. Agora, qualquer semelhança que diz assim, ó. Eu estou mentindo. Qualquer
semelhança ou qualquer derivada de mentira. Exemplo, já caiu assim em prova, ó. A frase dentro destas aspas é uma mentira. Aí perguntou se isso aqui era proposição. Galera, diz assim, a frase dentro dessas aspas é uma mentira. É uma proposição? Não, galera, não é proposição. Porque qualquer semelhança de mentira, qualquer sinônimo de mentira será um paradoxo. Por que isso, professor? Se eu disser para você que eu estou mentindo e você pensar que isso é mentira, e a gente sempre vai ficar nisso, e pode ter isso? Não, porque eu estou ferindo o princípio da não contradição. Não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Se você diz eu estou mentindo, você está afirmando, você está dizendo que isso é verdadeiro e falso ao mesmo tempo, porque isso é um paradoxo. Beleza, galera? Então, finalizamos esse bloco aí. Finalizamos esse bloco com toda a parte de lógica proposicional da parte de proposição simples. Então, ó, só um breve resumo, preste atenção. Vimos aqui, ó, o que é uma proposição? É uma sentença declarativa ou chamada de sentença fechada. Proposição simples, nada mais, nada menos. É uma informação completa. Para ser completa, possui pelo menos um verbo, e o verbo é obrigatório. E você só tem dois valores lógicos, ou será verdadeiro ou será falso. Tranquilidade? E tem 5 coisas que não é proposição. Quais são as 5 coisas? Exclamativa, interrogativa, imperativa, sentença aberta e paradoxo. Beleza? Então, para finalizar nossa aula, se liga aí na dica, viu? Valeu!